E olha a direita alemã flertando, mas flertando muito com o fascismo, com o nazismo, né? Tentando voltar aí às origens da década de 30. Não só a Alemanha, mas assim, como uma boa parte da Europa vivendo um momento de crise. E, por exemplo, na França, a gente tem lá o crescimento da direita, extrema-direita francesa com a Marine Le Pen. A gente falou esses dias do pai dela que faleceu, o Jean-Marie Le Pen. Mas na Alemanha também está acontecendo esse movimento. E é um movimento que a gente vai entender hoje o que está rolando. Por quê? Porque nesse fim de semana teve um congresso na cidade de Riesa, um congresso do partido, né, que é a AfD, Alternativa para a Alemanha. E a liderança do partido, Alice Weidel, ela fez algumas declarações e falou sobre o programa do partido caso eles cheguem no governo, na chancelaria da Alemanha. Só vale lembrar que a Alemanha está passando por uma crise política causada por uma crise econômica, que o Olaf Scholz, que é o atual primeiro-ministro, ele já anunciou, mas convocou, na verdade, né, novas eleições, que estão marcadas, se eu não me engano, para o dia 23 de fevereiro, depois que o partido dele, eles são social-democratas, eles perderam a maioria no parlamento alemão, então teve que convocar para contornar a crise e novas eleições. E o partido da Alice Weidel, que é o Alternativa para a Alemanha, está ali com cerca de 20% das intenções de voto, ocupando o segundo lugar nas pesquisas eleitorais da Alemanha, perde, que está com 30%, a chance maior de vitória é da União Democrática Cristã, que é o partido da Angela Merkel, que durante muito tempo ficou no governo da Alemanha. Os sociais-democratas, eles estão em terceiro lugar. Mesmo que a Alternativa para a Alemanha não vença essas eleições, configura um crescimento contínuo na Alemanha, tá bom? Mas você está falando aqui de retorno às raízes do fascismo na Alemanha, por quê? Porque a gente vai ver agora, nesse momento, o que ela falou. Detalhe, antes da gente ver, durante a reunião, durante esse processo de reunião que ela informou sobre o programa do partido, você teve uma multidão na frente protestando, gritando não ao nazismo. Então a gente está falando dos próprios alemães fazendo crítica a uma ideologia dentro de um partido na Alemanha. Então você teve uma manifestação contrária, tá bom? Gritando não ao nazismo, olha a referência. Então a gente vem aqui para ver agora quais são esses pontos adotados então. O projeto da AfD, que foi falado, tá? Foi falado, não foi uma proposta escrita, mas foi falado, o discurso foi muito inflamado. O que ela disse? O processo de remigração, com campanhas de expulsão de estrangeiros residentes no país, tá? E aqui foi de forma geral, tá? Mas só os ilegais ou os legais, você falou remigração, expulsão dos estrangeiros residentes. Você sabe que na prática isso é mais difícil de acontecer, tá? Tem muita coisa que é discurso inflamado. É um discurso à la Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, que fala, mas na prática mesmo é difícil você colocar tudo isso, tá bom? Na atual conjuntura. Vamos lá. E aí ela fala o seguinte, que nos primeiros 100 dias de governo, caso eles fossem eleitos, ocorreria um fechamento total das fronteiras alemãs e a devolução de todos aqueles que viajam sem documentos. Então aí você tem esse processo de pegar as pessoas que estão viajando sem documentos, os ilegais, tá bom? E aí ela já começou a focalizar mais. Fim. Importante destacar, aqueles que são ilegais, você fala assim, não, tá certo, tem que pegar e expulsar mesmo. Mas, assim, numa democracia, você tem que dar um mínimo de condições de defesa dessa pessoa, um mínimo de condições que ela retorne para a sua terra natal, mas com o mínimo de condições, tá? Numa democracia, geralmente é isso que acontece. O que ela está fazendo, que pega as pessoas que estão de forma ilegal, o que ela está falando, vai embora de uma vez, não dá o mínimo de condições, as pessoas são presas e deportadas e pronto, tá? Sem nenhuma condição, nenhum tipo de defesa jurídica dessa pessoa. O fim do asilo político da União Europeia, que a União Europeia tem uma proposta, um programa de asilo político, principalmente por pessoas ou líderes que são perseguidos, que são derrubados, diplomatas, entre outros, que são perseguidos em regimes de exceção.
e aí eles têm um processo de asilo político para essas pessoas. Ela fala, não vai dar asilo político para ninguém. Aqui ela está falando de valorização da Alemanha. Então, assim, está levando a supremacia, né? Essa é a real. Inclusive a saída da União Europeia. Vale lembrar que a União Democrática Cristã, que era da Angela Merkel, que é a que está liderando as pesquisas, ela era uma das que mais defendia o processo da zona do euro, da União Europeia. Agora, a Alice Weiner está falando que se eles forem eleitos, eles vão tirar. Seria mais ou menos um processo semelhante ao que aconteceu com a Inglaterra, né? A Inglaterra passou pelo processo do Brexit, falando assim, a gente não quer participar disso, vocês nos prejudicam, a gente quer fortalecer a Alemanha. Vale lembrar aqui, né? E a retomada também, só colocar aqui, já coloquei para vocês, do programa de energia nuclear da Alemanha, tá? Que foi interrompido. Então é a retomada do programa de energia nuclear. Aqui um ponto importante, vocês sabem que energia nuclear também é um passo para também construção de militar, né? Para construção militar. É uma forma também que eles têm de tentar garantir essa questão nacionalista, né? Mas até então está falando do programa de energia militar. Não vamos além disso então, mas a gente sabe que pode possibilitar também outras coisas do ponto de vista de energia nuclear, desculpem, mas pode possibilitar também fins militares, se for o caso. Agora, a Alemanha passando por uma crise grande dentro do seu próprio país, uma crise industrial. Rompeu com o gasoduto russo, com o início da guerra Ucrânia e Rússia, rompeu com o gasoduto russo, não recebe mais, passa por crise, tem que pagar mais caro por isso agora. Você tem as empresas cada vez mais decadentes na Alemanha, as indústrias tentando não se renovando dentro do processo do capitalismo na Alemanha, industrial, e eles botam a culpa na China, que a China está crescendo principalmente no setor automobilístico, que é a força da Alemanha, é o grande setor automobilístico. A China vem crescendo exponencialmente no setor automobilístico, eles botam culpa na China. Por quê? Porque não conseguem achar o culpado interno das políticas alemãs, da própria política econômica alemã. E um ponto importante é que o que a gente está reparando aqui, e que muita gente não gosta de falar disso, mas a gente precisa falar, é que o liberal, quando ele vê sua economia sendo ameaçada, ele recorre ao autoritarismo. O liberal, quando ele vê a sua economia sendo ameaçada, ele fala assim, é preciso fechar tudo aí para valorizar a economia nacional. Sabe onde foi assim? Foi assim em vários lugares, mas se você não quiser mudar de ponto de vista geográfico, na própria Alemanha, na Alemanha nazista. Na década de 30, quando os liberais viram o crescimento do Partido Socialista na Alemanha, eles recorreram e passaram a apoiar o Partido Nazista. E que garantiu o fechamento de tudo na Alemanha e a economia dos meios de produção dessa burguesia alemã. Então, basicamente, é uma proposta assim, é batata, é dito e feito. O que acontece? Significa que eles vão vencer? Provavelmente não vão vencer. E se vencessem, eles fariam tudo isso? Fariam parte. Eu acho que tudo é muito difícil. A Alemanha precisa depender de outros países também. Ela não consegue se manter sozinha também não, porque é uma economia que está em crise, certo? Mas só o discurso já é chocante e perigoso, assim como em todos os lugares do mundo o discurso desse é perigoso, no Brasil, na Alemanha, em qualquer outro lugar. Então é isso, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Contribuições serão sempre muito bem-vindas aqui no canal, você pode corrigir, você pode contribuir, você pode, sem ofensas, sempre, é o que eu sempre prego aqui para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!